Qual é a diferença conceitual do Novo e do Velho Testamento e por que algumas coisas se aplicam hoje e outras não? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos que ser absolutamente claros do ponto de vista do que significa cada um desses blocos de livros. Porque você sabe que a Bíblia, a palavra Bíblia, quer dizer livros, então nós temos 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. No Antigo Testamento eu estou falando desde a criação do mundo até alguns anos, né, centenas de anos antes da vinda de Cristo. E no Novo Testamento eu tenho da vida de Cristo ou da vinda de Cristo para frente. Então como é que eu leio isso tudo? Primeira coisa, conceitualmente falando, é importante a gente entender que as leis de Deus, elas são demonstradas em três áreas: leis civis, leis cerimoniais e leis morais. As leis civis foram estabelecidas para a organização do povo de Israel. Então essas leis civis, muitas coisas do que tem ali, elas não são vividas hoje nem por Israel, nem pelos conservadores, nem pela igreja, nem por ninguém. Por quê? Porque elas eram absolutamente pontuais, específicas para a organização e a estrutura do Estado de Israel, não esse que a gente tem hoje, mas a organização do povo de Israel. A lei cerimonial, né? A lei cerimonial, ela fala de toda a área religiosa, toda a área de fé, toda a área de cerimônias que foram estabelecidas, as festas, os sacrifícios, etc. Você vê isso muito no Antigo Testamento, principalmente no livro de Levítico. Quando você olha para as leis cerimoniais, elas se cumprem em Cristo. O sacrifício não é mais feito, né? Ninguém precisa matar um cordeirinho, matar um animal para pedir perdão, etc. Tudo está em Cristo. Então o Senhor Jesus, por exemplo, aqui em Mateus 5,17, ele diz: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Então Jesus cumpre na pessoa dele as leis cerimoniais. E as leis morais? Essas são imutáveis. O que valia lá, vale aqui, continua valendo. Nós temos no Antigo Testamento livros históricos, livros proféticos, livros poéticos. Essa divisão nos ajuda a compreender algumas coisas. Primeiro, é preciso conhecer a história desde a fundação do mundo estabelecida pela Bíblia. Por isso a gente não joga fora o Antigo Testamento. A história é muito importante. Mesmo na história, ainda que ela não venha se repetir, eu preciso conhecer os princípios fundamentais das Escrituras que foram revelados naquele momento. Por exemplo, abriu o Mar Vermelho, nunca mais abriu o Mar Vermelho. Mas quando abriu o Mar Vermelho, quais eram os princípios fundamentais espirituais que estavam ali? Eu tenho o princípio da proteção de Deus, eu tenho o princípio da própria chamada teologia bíblica, ou seja, a relação que existe, toda a coordenação de todos os fatos com promessas que o Senhor fez, né? As promessas que o Senhor fez para Abraão, etc. Você vai lendo isso tudo dentro da teologia bíblica, a gente estuda assim. Então, além das leis civis, as leis cerimoniais, as leis morais, você tem princípios fundamentais. Os princípios fundamentais são bases para a gente aprender atributos de Deus, né? Que Deus é amor, que Deus é protetor, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele é onipotente. E eu também encontro princípios fundamentais para o meu dia a dia. O como que eu vivo, como eu devo viver para agradar a Deus e assim por diante. Então a Bíblia inteira fala sobre isso. Por isso que a gente não despreza o Antigo Testamento. Eu já conheci gente que diz: eu só leio o Novo Testamento. Está errado. É uma loucura você fazer isso. Por quê? Porque você vai perder toda a ligação dentro dessa história, dentro dessas profecias, dentro dessas promessas, a própria teologia bíblica que você tem de Gênesis e Apocalipse. Okay? Agora, você tem fatos no Antigo Testamento que muitas vezes chamam muito a nossa atenção. Por exemplo, lá em Números capítulo 15, a partir do verso 32, conta a história de um homem que estava trabalhando no sábado e que foi morto por causa disso.
Quem é morto hoje? Nem na época de Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus, junto com os seus discípulos, quando eles estavam pegando algumas espigas no sábado e foram criticados, Jesus diz: eis aqui quem é maior do que o sábado. Porque o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Você tem que ver a ordem de importância, de valores. Quem é que é mais importante? O Senhor Jesus é mais importante. Quando Jesus fez a ceia do Senhor, né, na última Páscoa que ele passou com os discípulos, ele pega o cálice e ele diz: esse cálice é a nova aliança. Então eu tenho uma antiga aliança estabelecida em bases extremamente importantes que eu preciso conhecer para poder conhecer a nova aliança, mas na nova aliança quem eu tenho? Jesus. A sua morte, a sua ressurreição, né, a sua própria vida, tudo que ele fez, como eu acabei de ler para você aqui em Mateus. Eu não vim cancelar a lei, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Eu espero ter ajudado. Deus te abençoe.